Você está atento ao seu imposto de renda? Porque agora março já começa a haver declaração de imposto de renda que vai até o final de abril. E nós vamos falar sobre imposto de renda no Café Corporativo de hoje. Oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Café Corporativo aqui no Canal 25, mês de março, e nós aqui já nas vésperas, né, já começando a declaração de imposto de renda, porque afinal os meses de março e abril eles são direcionados a isso. Enfim, todos nós precisamos estar atentos ao imposto de renda, e hoje nós trouxemos aqui uma pessoa especialista no assunto também, o Dr. Mauro Ferreira, para falar com a gente a respeito de imposto de renda. Obrigado por ter vindo, Mauro. Eu que agradeço o convite, fiquei muito lisonjeado e é um prazer estar aqui com vocês. O Mauro que eu conheço, acho que desde os anos 90 já. Mais ou menos, né? Mais ou menos, Mais né? ou menos. O Mauro Ferreira, ele é advogado, ele é pós-graduado em Direito Civil e em Processo Civil, fez faculdade de Matemática também na PUC de Campinas e ele também é despachante, um dos mais conhecidos aqui de Jundiaí, um escritório lá na Vila Arens, né, Mauro? Despachante Desde 1956, é isso? Isso mesmo. Mauro, hoje nós estamos chegando aqui na fase da declaração do imposto de renda. Eu lembro que o ano passado, em função da pandemia, isso foi adiado, né? Até o dia 30 de junho, mas esse ano volta ao prazo normal, que é o último dia do mês de abril, é isso mesmo? É isso mesmo, Guinaldo. Como vem sendo todos os anos, né, anteriores, o imposto, o último dia para a entrega da declaração é dia 30 de abril, às 23 horas e 59 minutos, ele até cita o horário exato, né, 59 segundos, que é a hora exata que encerra o prazo para que seja feita a entrega. Tá, e aí quem não entregou pode até fazer ainda, porém já faz fora do prazo, é isso? Aí faz fora do prazo e vai incidir sobre isso multa, né? Uhum. E na falta da declaração, algumas outras penalidades também, mas a princípio é a multa. Tá. E por que uma pessoa tem que declarar imposto de renda? Porque por muito tempo eu percebia muita gente que não declarava imposto de renda e passava, né? Depois o imposto passou a ser online, passou a ser mais controlado. Veja bem, quando eu comecei a fazer imposto de renda, isso há muito tempo atrás, 40 anos atrás, era tudo muito rústico. Então era muito difícil para o governo ter o controle sobre isso, né? As informações chegavam muito precárias para eles, então quem não fazia acabava passando despercebido, coisa que não acontece mais hoje. Hoje as informações chegam precisas, né? A exigência do Estado para que haja a feitura da declaração passa a ser muito simples de ser feita. A detecção de quem não fez é muito fácil deles detectarem. E hoje isso é controlado pelo CPF? Sim, pelo CPF. E quem é que está obrigado? Todas as pessoas estão obrigadas a fazer declaração de imposto de renda ou existem pessoas que não têm essa obrigação? Não, tem várias situações em que a pessoa não está obrigada a fazer. Existe uma relação são os requisitos, né, que existem para que a pessoa esteja obrigada a fazer. Um deles é que ela tenha rendimento tributável no ano acima de R$ 28.559. Quando você fala em R$28.000 e algumas coisas, é como se fosse uma renda média de R$2.000 e poucos por mês, né? Sim. Mas isso não necessariamente. Por exemplo, uma pessoa que recebeu R$5.000 esse mês, depois ficou outros 2 meses sem ter rendimento, o importante é que no ano não passe daquele valor de R$28.559, é isso? Sim, essa no ano o rendimento não pode ultrapassar os 28. Só que veja bem, a partir do momento que ele tem uma renda mensal de R$5.000, ele já, teoricamente ele teria que recolher o carnê-leão daquele mês. Então aí ele tem que fazer a declaração no final do ano para, se for o caso, restituir o valor que ele pagou. Vamos supor, o cara tem 2 empregos até junho, aí ele é demitido de um, fica só com um. Então nesses meses até junho ele recolheu bastante imposto, mas somado com o segundo semestre que ele ficou com menos renda, não atingiu os 28. Ou que ele ficou desempregado. Ou que tenha passado dos 28, mas mesmo assim ele ficou isento do pagamento, mas aí ele restitui aquele que ele pagou. Ou parte, né? Se fosse o caso. Então, a declaração de imposto de renda não é necessariamente para a gente pagar imposto, ela pode ser até para ajustar, para devolver. Exatamente, legal. É isso mesmo. Quem mais está obrigado a declarar imposto? Então, como eu falei, por exemplo, se você teve rendimento não tributável que tenha excedido 40 mil, por exemplo, renda de caneta de poupança, né?
Então aí você já estaria obrigado a declarar. Ou um rendimento, uma doação, uma herança, alguma coisa que não é tributável, mas se for maior que 40, eu tenho que informar o governo. Isso, exatamente. Mesmo que eu não pague nada. Exatamente. Uma venda de imóvel, por exemplo. A venda de imóvel, quando ela não gera ganho de capital, ela não te obriga a declarar. A não ser que você vá, por exemplo, você vende um imóvel residencial. Se você comprar um outro imóvel residencial em 180 dias, você está isento do pagamento. Né? Ou então, se você vender um único imóvel residencial nos últimos 5 anos, também está isento de imposto de renda. Que é onde, mas eu não preciso nem declarar. Ou eu declaro? Não, tem que declarar. Você está obrigado a declarar, mas você não incide imposto sobre isso. Tá bom. Né? Mas você tem que declarar. Há alguns anos atrás, a gente também recebeu a informação de que aquele recebimento da nota fiscal paulista tinha que ser declarada em imposto de renda, né? Sim. E o auxílio emergencial hoje? A renda, ela é considerada rendimento tributável. Se ela somada com o restante dos seus rendimentos atingir os 28 mil, você está obrigado a declarar. É que, em tese, quem recebe R$600 por mês não estaria nesse patamar, né? Sim. Mas pode acontecer, como você próprio disse, que lá no ano passado, entre janeiro, fevereiro e março, a pessoa tenha tido uma renda alta e depois ela perdeu essa renda em função da pandemia e começou a receber o auxílio emergencial. Sim. E aí a soma disso, se passar dos 28.559, tem que declarar isso. Exatamente, é isso aí. Tá. Agora, tem algum outro ponto aí, alguma outra coisa que a gente costuma esquecer de declaração de imposto de renda, Mauro? O que acontece muito, que as pessoas às vezes tentam, é a questão dele ter mais de uma renda. Às vezes ele tem uma renda que às vezes não é significante o valor, mas ele acaba declarando uma e não declara essa. E essa renda, mesmo não sendo um valor alto, mas ela influencia muito no cálculo dos valores no final. Né? Então, às vezes a pessoa deixa de declarar alguma renda, declara só uma, e aí começa a acontecer os casos da malha fina. Né? E essa declaração que a pessoa não faz, numa eventual multa, ela paga uma multa só sobre esse erro ou é sobre o valor total do... Paga só sobre esse erro. Se ela pagou o imposto referente ao que ela declarou, ela vai pagar o imposto o cálculo do imposto sem o que ela não fez o recolhimento, esse sim com multa. E o que ela pagou em dia não vai incidir multa sobre isso. O que significa aquela declaração simplificada que muita gente fala? Hoje em dia existe assim, o desconto simplificado e o desconto decorrente das despesas que você teve. Então não existe mais a declaração simplificada e a declaração completa, como fazia-se antigamente. A declaração você faz todas iguais, elas são idênticas, é um modelo só, e no final você faz a opção pelo desconto simplificado ou não. Né? Então, se você optar pelo desconto simplificado, é 20% de desconto, que não pode ultrapassar 16 mil e alguma coisa, né? Ou então você usa os descontos que a lei prevê, que te dá, que seria instrução, médico, hospital, todos aqueles descontos que é possível. E aí você tem que ter documentação para isso também. Sim, claro. Tem que ter. Esse desconto simplificado, por que ele serve? Porque ele é mais simples de ser desenvolvido, é isso? A declaração fica mais simples ou tem alguma outra razão? Não, é só o desconto mesmo. A declaração ela é idêntica. Tanto faz no modelo, não existe mais modelo completo e modelo simplificado. Isso existia antes quando era manual, né? Sim, quando era manual, porque o negócio era muito complexo. Sim. E algumas pessoas faziam a chamada declaração simplificada. Existia até os modelos eram diferentes, né? Os modelos que nós preenchíamos na máquina de escrever eram diferentes. Então, o completo exigia muita informação, o simplificado era muito básico, você só informava valores praticamente. E os bens, né? E agora não, agora é um modelo só, você preenche a declaração toda e faz a opção pelo desconto simplificado. Esse desconto simplificado ele é considerado como se fosse um custo da sua vida. Ele não tem nenhum encargo sobre ele, você não precisa comprovar nada, não precisa justificar nada. Ele é automático. Mauro, a gente vai fazer um intervalinho agora do Café Corporativo aqui. Nós vamos ver aqui o nosso Café Esperto com a Cuidare e na sequência a gente fala um pouco mais a respeito de imposto de renda. Olá pessoal do Café Corporativo, tudo bem com vocês?
Hoje eu quero deixar uma mensagem para você e para a sua família de extrema importância, que é sobre a diabetes. A diabetes é uma doença crônica e afeta a maneira como o nosso corpo utiliza a glicose contida nos nossos alimentos. Isso ocorre devido à falta da insulina, que é um hormônio produzido lá no pâncreas, responsável por levar a glicose até as células. Quando acontece um desajuste em nosso organismo, pode levar a uma hiperglicemia, ou popularmente chamado o excesso de açúcar no sangue. Existem dois tipos de diabetes, o tipo 1 e o tipo 2. São doenças distintas, apesar do nome, e possuem dois pontos em comum. Um deles é a deficiência na produção da insulina e o outro o excesso de açúcar no sangue. Eu espero ter esclarecido. Fiquem bem e até logo. Tchau, tchau. Café Corporativo aqui no segundo bloco hoje com o Dr. Mauro Ferreira, falando a respeito de imposto de renda. O Mauro que há bastante tempo a gente se conhece aí, mas é a primeira vez que a gente está falando sobre imposto de renda, né? A gente tem tantos outros assuntos, né, Mauro? Sim. Que é até estranho aí estarmos eu e você aqui, um grande amigo que eu tenho o prazer de receber aqui no Café Corporativo. Eu que tenho o prazer de estar aqui também. Mauro, agora a pergunta é a seguinte, a declaração, esse formulário de declaração de imposto de renda, que hoje é todo online, ele é intuitivo? Como que funciona? Por exemplo, se eu for lá, conhecedor das minhas finanças, eu for lá e tentar fazer, eu naturalmente vou conseguir fazer ou eu vou ter dificuldades? Eu vejo uma grande dificuldade para quem não tem o hábito de fazer, né? Porque normalmente quem faz o próprio só faz uma declaração, uma por ano, né? Então não cria esse hábito de fazer. É a questão de você saber lançar os rendimentos ou as despesas nos lugares corretos, porque o programa não te chama para isso, né? Então você abre o programa e você clica no que você vai lançar, no que você vai deduzir, no que é renda. Então, ele não te traz como... Ele não vai passando por tudo e te perguntando, você tem esse rendimento, você tem esse rendimento, você tem essa despesa? Não, você é que lança, você tem que saber o que você vai lançar. Então, ele não é intuitivo. Eu não considero um programa intuitivo, não. Você tem que ter uma nítida precisão naquilo que você vai lançar. Você tem que saber o que você vai lançar. E um lançamento errado pode incidir num pagamento maior que talvez você não precisasse pagar. Sim. Não que isso não possa ser corrigido, né? Mas é um problema que às vezes a pessoa passa e depois tem que arcar com os custos disso, né? Então precisa tomar muito cuidado. A gente está falando de uma coisa interessante, né? Que vamos imaginar que eu fiz a minha ação de imposto de renda, a gente está habituado que o brasileiro deixa muito para o mês de abril, né? É raro alguém fazer em março, o sujeito vai fazer em abril. E aí ele chega lá no finalzinho do mês e acaba fazendo correndo e depois ele percebeu que ele fez alguma coisa errada, ele tem como corrigir, né? Sim, se for até 30 de abril, ele corrige sem problema nenhum, dentro do prazo. Se mudar o valor, ele vai pagar sobre aquele valor corrigido, sem problema nenhum. Agora, se for depois de 30 de abril, vamos supor que aumente o valor, sobre a diferença dos valores, ele vai pagar a multa, né? Então aí ele só vai ficar isento do que ele já tiver pago. E aí a gente falava no primeiro bloco também quais são os rendimentos que incidem imposto de renda, né? Eu estava lembrando agora, aluguel incide, né? Você é obrigado a declarar aluguel, Sim, né? Por exemplo, se eu tenho um imóvel alugado e eu recebo X por mês, eu preciso anotar, eu preciso informar a receita que eu tenho aquele rendimento. Sim, você tem que informar, você lança o que você realmente recebe, né? Não é o valor do contrato, porque você desconta muitas vezes a comissão da corretora, algum imposto, alguma coisa que incida sobre o imóvel. Então, o que você declara é o líquido que você recebe. Entendi, aquilo que realmente entra no meu bolso, né? Doação também? Doação também, ela não incide imposto, mas você é obrigado a declarar. Não tem imposto sobre doação na esfera federal, né? Então, você não paga nada por isso, mas você é obrigado a declarar. A minha renda tem que bater, né? Por exemplo, tem que fazer assim, se eu tenho aí uma quantidade maior de dinheiro sem ter tido aquele rendimento através de trabalho, de aluguel, enfim, eu tenho que informar a Receita
que eu recebi uma determinada doação. E tem que informar de quem doou também, né? Sim, você tem O que informar do CPF ou o CNPJ de quem fez a doação. O grande problema do imposto de renda que faz muita gente errar, né, é exatamente o que você falou. Às vezes você tem uma receita menor do que sua despesa. Então aí é o que você acaba caindo na malha fina mesmo, né? Você me falou no início que o valor de isenção do imposto de renda é de R$ 28.559. Exatamente. Isso já faz alguns Declaração. anos, né? Ah, sim, sim. Isso é desde 2015 que o governo não mexe na tabela, ele não altera, não atualiza essa tabela. E enquanto isso não acontece, o que acontece? Você, teoricamente, o salário das pessoas vão aumentando, né? Então, se hoje ele não está obrigado a declarar, ou se hoje ele ainda é isento, com o aumento do salário ele deixa de ser. Ele deixa de ser dispensado de apresentar a declaração, como às vezes ele deixa de ser isento e passa a pagar. Né? Então é isso que está acontecendo. Então, e outros, vai mudando de faixa. Existem as faixas de cobrança do imposto de renda, que elas vão de tanto a tanto, é 5, é de 7,5, né? Então é aí que você vai mudando de faixa e aí você vai pagando mais imposto. Então, na verdade, isso nada mais é do que um aumento gradativo dos impostos que a gente não percebe. É, porque o ideal seria que todo ano essa tabela fosse atualizada. Pelo menos a inflação, né? Pelo menos a inflação. Não chega num determinado momento que eu tenho um aumento de salário, mas na realidade eu não estou recebendo aquele aumento porque parte daquilo que eu era isento eu não sou mais. Que você poderia ser se houvesse uma atualização da tabela, né? Legal. Outro ponto que eu queria te perguntar também é como é que eu pago efetivamente esse imposto? Que eu lembro que antes a gente fazia a declaração, né, manual, e depois tinha um boletinho que ia pagar no banco, né, uma ficha de compensação que ia pagar no banco. Era o DARF, né? O DARF. O guia DARF, né, que a gente fazia manual. Não que hoje não seja, eu acredito que o procedimento é o mesmo, só que hoje tudo é eletrônico, né? Então, se você for pagar no banco, o próprio sistema te emite um DARF. Então, ainda existe isso. Você pode parcelar em 8 vezes o seu saldo. Mas a maneira mais prática é que você faça o débito em conta. Por quê? Esse imposto, quando você parcela, ele é corrigido e, além de corrigido, incide juros de 1% ao mês. Então, se você não fizer o débito em conta, você vai ter que todo mês ficar fazendo esse cálculo. Todo mês você tem que refazer o cálculo. Tem que refazer o cálculo para saber o valor daquele mês, o valor daquela parcela. O sistema não faz isso automaticamente? Então, faz pelo sistema, mas você tem que abrir o sistema, fazer, imprimir. Entendi. Você não dá para você imprimir as 8 parcelas agora. Você não pode imprimir antecipadamente, ele não faz esse cálculo antecipadamente. Não. Então, e sendo que você fizer o débito em conta, você pode sim fazer, ele já debita o valor já corrigido, já atualizado. Tá. Só tem uma coisinha, né? O débito em conta, até o dia 10 de abril, você pode determinar que seja feito de todas as parcelas. A partir do dia 11 de abril, você só pode fazer da segunda em diante. Então, a primeira você tem que pagar através do DARF. Ah, tá. Então, quer dizer que se eu fizer a minha declaração lá no finzinho do prazo, eu até posso dividir em 8 do mesmo jeito, posso colocar em débito em conta, mas a primeira não dá, porque a primeira eu tenho que pagar à vista no banco, é isso? Tem que ir no banco pagar. Tá. E qual é a data de pagamento dessas parcelas? Sempre nos últimos dias úteis do mês de abril, maio, junho, julho, agora até a 8ª parcela, dependendo de quantas vezes fizer. Mauro, quais são os documentos necessários para fazer a declaração do meu imposto de renda? O que eu tenho que apresentar? Na verdade, para a Receita Federal, hoje não se apresenta documento nenhum. Mas o que você tem que ter em mãos para fazer a declaração de imposto de renda são os dados dos imóveis, se é que já não está declarado na declaração anterior, né? Porque se tiver na anterior, eu só preciso copiar e colar, né? Sim. Automóveis, né? Veículos, qualquer veículo, aeronaves, embarcações, qualquer coisa assim, você tem que ter toda a documentação. Eu vou pensar aí, né, em quantas aeronaves eu tenho. Isso. E qualquer bem móvel até acima de R$5.000 também você tem que declarar. Tá. Né? Então você tem que ter os informes de rendimentos bancários, Sim. que é muito importante. Todas as instituições financeiras te fornecem esse informe de rendimentos. Até fevereiro as empresas são obrigadas a entregarem o informe de rendimentos de quem é assalariado. E os bancos fazem a mesma coisa também. O banco também tem que mandar. Isso. Às vezes não te mandam mais em casa como era antes, mas tem no site, Exatamente, é isso? você tem que buscar no site. De todas as contas, por exemplo, se eu tiver uma conta lá que eu tenho R$5 na conta, uma conta antiga. Até R$140 não precisa declarar.
Eu costumo colocar todas, por exemplo, num ano um cliente vai lá, ele tem R$1.000, no ano seguinte ele só tem 100, quer dizer, eu poderia tirar. Mas eu não tiro, porque o ano que vem eu vou ter que digitar tudo de novo, então eu deixo lá com 100 e o ano que vem ele volta, ele tem lá mais 1.000 de novo, então volta a estar presente, já está presente aquelas informações ali. Mas não é obrigado, até R$140 não precisa declarar. Perfeito. Mauro, então quer dizer que se o sujeito quiser fazer o imposto de renda dele sozinho, se ele entender que ele é apto em fazer, ele pode fazer tranquilo. Claro. Envia online, é um processo automático, né? Relativamente simples hoje. Sim. Mas se ele quiser também que um profissional o faça, ele pode contratar um contador, um advogado, um profissional Sim. especializado nisso. Sim, é isso. Hoje em dia a Receita disponibiliza mais de uma maneira de você fazer, inclusive online. Você faz sem você precisar nem baixar o programa. É uma maneira que ela fez para facilitar até. É uma oportunidade que o contribuinte tem de fazer sim, sem problema nenhum, ele consegue fazer. Basta um pouquinho de manejo na internet, no sistema de computação, vai conseguir fazer sim. Se for o caso, pesquisa. Sim. Mas tomar cuidado para não fazer nada errado, para não Sim, dar... tem que fazer com muita atenção, né? Quem não tem o hábito, que não é rotina, tem que fazer com muita atenção, porque exige realmente muita atenção. Que não pode ter displicência. Sim, exatamente. O termo é esse. Muito bom. Mauro, nós vamos encerrando agora nosso segundo bloco aqui. Daqui a pouco a gente volta para o Mais Cafeína. Eu vou pedir para você ficar um pouquinho aí, que no final ainda quero conversar um pouquinho mais contigo, tá bom? Tá bom. Então até daqui a pouco no Mais Cafeína. Mais cafeína aqui no nosso café corporativo de hoje com o Dr. Mauro Ferreira. Dr. Mauro Ferreira, eu venho entregar esse livro aqui, que é um presente meu, Manual Completo de Empreendedorismo. É um livro que eu tive a oportunidade também de ajudar a escrever e te dar como presente aqui. Espero que possa colaborar em algum sentido aí para inspirações que você com certeza venha a ter. Muito obrigado, Aguinaldo. Puxa vida, que surpresa. Muito bom. Muito obrigado. Agora, a gente estava aqui no intervalinho, o Aparecido, nosso cinegrafista, que ele fez uma pergunta. Como é que faz hoje com a baixa da taxa Selic, né? A taxa Selic que era 13%, chegou a ser, né? Hoje ela está em 2%. Então, muita gente está deixando de fazer investimentos aqui, né? Que são os investimentos de renda fixa, está comprando ações, e às vezes comprando ações no exterior. Como é que faz essa declaração? Como é que o governo fica sabendo que o cara comprou ação no exterior? Ele tem que declarar isso também? A própria instituição financeira deve fazer também essa informação, mas na declaração de imposto de renda é um patrimônio como outro qualquer. Né? É um investimento que ele tem que vai entrar aqui como uma ação, tem até um campo que você assinala se é no exterior ou se é no Brasil. Então, é uma declaração como outra qualquer, não tem nenhuma diferença, não. A instituição financeira informa? Deve informar, eu acredito que sim. Eu não tenho conhecimento interno disso, mas eu acredito que haja essa informação. O governo já tem conhecimento antes. Hoje, quem tem o certificado digital, você consegue entrar, inclusive, no site da Secretaria da Fazenda. Lá você já consegue obter, inclusive, os rendimentos que você recebeu. Olha só, o negócio está todo amarrado, sim, né? Sim. Então, está tudo lá já. Então... O que você tem... Eu tive uma situação particular, que foi assim, eu recebi um informe de rendimentos no nome do meu filho, né? E eu falei, o nome do meu filho está de lado, né? Não coloquei. Aí eu caí na malha fina e recebi a notificação que eu tinha um outro rendimento no Banco Itaú. Aí eu fui ver, aquele investimento do meu filho tinha sido feito no CPF meu, quando ele era menor de idade. Entendi. Então entrou para mim. Eu fiz uma justificativa, eu estou aguardando a resposta ainda. Não veio a resposta ainda se eu vou ter que pagar essa diferença ou não. Espero que a Receita perceba, né, que ela reconheça a justificativa. Então hoje está tudo muito fechado. Mas que bom que o nosso país cada vez mais vai automatizando as coisas, né? Porque o ideal é que nós tenhamos realmente um Brasil cada vez mais correto, cada vez mais sem jeitinhos, né? Sem malandragem. É isso que a gente espera, né? Porque o exemplo vem de cima e quanto mais a gente conseguir
fazer as coisas de maneira correta e trazer essa tradição para o público, melhor vai ser o nosso país. E o Café Corporativo vai ficando por aqui hoje. Espero ter levado para você, telespectador, um pouco mais de informação. Agradeço aqui Dr. Mauro Ferreira e convido você, nosso telespectador, a sempre nos acompanhar pelas redes, aqui pelo canal 25, 525 da NET, mas também pelas redes sociais e no nosso YouTube com todos os outros programas desde o seu princípio, há 3 anos, quase 4 anos atrás. O Café Corporativo já hoje beira mais de 200 entrevistas do Café Corporativo e esperamos que para você também isso seja útil, que você possa pesquisar lá no nosso YouTube e qualquer das entrevistas, com certeza algum tipo de benefício vai trazer para quem assiste. Até a próxima semana com mais um Café Corporativo. Oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana.